Olá, meus amigos do Seja Barra, encarnados, desencarnados, e os nossos seguidores também da internet. É uma alegria enorme nós estarmos dando continuidade ao nosso curso Consciência e Mediunidade. E hoje nós trouxemos para aquecer os nossos corações e os nossos neurônios a música A Paz, Paz pela Paz, que a gente vai poder cantar juntos, né? Porque nós estamos precisando muito de paz. Então vamos lá, deixa ele colocar. Vamos rezar, gente, porque a gente tem que, pelo menos, emanar energias boas, né? Primeiro, boa noite. E dar a esse planeta a energia que ele está precisando, né? E para as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Então, não é uma música apenas para encher tempo, é porque realmente está sendo necessário. Vamos embora? Lindo, né? Paz pela paz. Jesus faz presente entre nós. Faz a nossa prece, Priscila. Pedindo que nos silencie a mente, que possamos estar aqui todos harmonizados nessa casa de bênçãos, casa de Joana de Ângeles, que nos recebe sempre tão amorosamente, que possamos estar aqui com as nossas energias renovadas, com os nossos pensamentos renovados, emanando luz, paz por este mundo tão desequilibrado, que possamos construir dentro do nosso coração energias positivas, não só para nós, mas para todos aqueles que precisam. Que a paz do mundo esteja com cada um de nós. Demos todos graças a Deus. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos os nossos estudos, nós vamos fazer também... Já está aqui o... Ele vai passar, né, os quadros. Os quadros? Ah, isso aí. O preço dos quadros. O quadro 20 por 40 é R$180. 30 por 50 é R$300. 40 por 60, R$600. E os maiores, R$800. Então, vamos ver. Aqui vai entrar os quadros? Não, né? Vai, você vai botar. Ah, ele está colocando. Então, essas aí são as 9 mulheres que pintaram os quadros, são as 9 pintoras. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, durante uns 6 ou 7 meses, para produzir aqueles quadros. E era de uma alegria tão grande, gente, vocês não têm ideia, quando a gente faz uma prece, pede a presença dos amigos espirituais, cujo objetivo é fazer da arte um bem, né, fazer bem com o trabalho artístico, e as cores que a gente começava a usar, porque quando um pintor trabalha num quadro, toda a energia vai para aquele quadro, e cada cor tem um significado. Então, a Ana Maria, a Heloísa, a Graziela, a Maria Helena, a Carla, Tereza Cristina, Márcia, eu e a Karina. Somos pintoras voluntárias. Nós já fizemos uma coleção no ano aqui que a gente fez o leilão, e agora está sendo um preço mínimo que a gente botou no quadro. É claro que você fala assim, R$600 é um presente caro, não é? Mas é uma obra de arte. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que eu visitei várias galerias de arte com a minha filha, como é que chama, a curadora, né, que vende quadro, dizia, você não pode vender o seu quadro original, você tem que vender a cópia. Eles não vendem o quadro original, porque o quadro original, passando uns anos, fica num valor triplicado, quadruplicado. Então, é herança de família o quadro original. Mas aqui no Brasil, não, nós não somos também artistas famosos para vender só a cópia, a gente vende o original. Mas podem ter certeza, esses originais têm muito valor, porque vocês vão levar para dentro de suas casas uma obra de arte, e essa obra de arte vai cheia de vibração de amor. Então, vai fazer bem a sua casa. Escolha a obra de arte, se puderem, porque às vezes a gente acha caro R$600, mas o pessoal compra camisa nesse preço, né? Compra casaco, compra vestido de festa. Então,
E o quadro dura mais de 500 anos, muito mais, é um presente eterno. Né? Assim, estou fazendo propaganda. Mas Leila, volta um pouquinho para o pessoal pensar que é R$ 600, não é tudo R$ 600 não, né, gente? Tem não, é o vários preços. tamanho. Esses aí pequenininhos, não pode seguir que tem o preço embaixo. Ah, tem o preço embaixo. Aí, ó, os pequenininhos, Recanto da Paz, que eu pintei, o lirismo também, Flor de Luz, todos esses são pequenininhos, são 20 por 40. Se você põe uma moldura, fica bem valorizado. Estão lá. Ah, já vendeu, né? Ah, então já vendeu alguns, já venderam alguns. Pode virar. Esses aí, 30 por 50, são um pouquinho maior. Então tem o Campo Florido, da Ana Maria, muito lindo. Rosa do Coração, que esse é meu. Jardim dos Sonhos é da Grazi. Cantos e Flores é da Maria Helena. Essa menina é uma grande aquarelista e ela entrou para participar, para pintar a óleo, numa gentileza dela. Então, a pintura dela, embora seja óleo, fica parecendo um pouco aquarela, né? Porque é a especialidade dela e fica lindo. R$ 300, gente, isso não é nada, fala sério. Brincadeira. Você vai comprar um sapato, é quase 400, né? Em determinadas lojas. Vamos fazer propaganda para a gente ajudar aí o movimento, né? Esses dois quadros, Joy e Flor, é da Heloísa Schutz. Essa senhora, gente, ela pinta tão bonito, e ela falou que isso aí é um conjunto para botar num quarto de criança, bota um conjuntinho assim, ou num lavabo, ela ainda pintou cheia de inspiração. Esses girassóis, eu acho que... Comprou, né? Então, já está vendendo, graças a Deus. Terna Claridade, da Maria Helena. Então, vamos lá. Esse Lírios de Van Gogh, hoje aí nem me fale, esse quadro é maravilhoso. Sinceramente, sabe por quê? É uma releitura de Van Gogh. Só que o lírio dele é na horizontal, assim. E me deu o maior trabalho botar os mesmos lírios na vertical, que eu queria colocar na vertical, que é uma releitura. Quem sou eu para fazer Van Gogh? Mas eu fiz uma releitura. E ficou lindíssimo, eu achei também. Então, vale a pena adquirir, porque não vai ter ninguém que vai fazer os lírios de Van Gogh na vertical. O pessoal pinta na horizontal. Né? O Campo em Flores, da Márcia Borja, essa mulher é formidável. Os quadros que ela faz, ela vende. Esses girassóis também, de luz, da TT, é uma releitura de Van Gogh. Mas olha como está lindo, como está luminoso, né? Muito bonito também. Hã? A TT é minha irmã do coração. A gente tem o mesmo sobrenome. Bota irmã nisso. Me dá até um ciúminho. Ela é reencontro do passado. Logo que eu olhei para a TT, assim, me apaixonei e vice-versa. Então, a gente produz muita coisa junto. A gente produz quadros. A TT está sempre aqui. A TT vem toda semana, praticamente. Esse girassóis de Van Gogh, o rapaz acabou de adquirir, me falou ali, Alexandre. Ficou muito lindo também, né? É uma releitura de Van Gogh, porque tem mais girassóis do que ele colocou. E esses girassóis é inspirado nos Van Gogh, mas são meus girassóis, tá? Então, tem essa particularidade. Cerejeiras, da Ana Maria, que pinta, que é uma gracinha. Violetas Urbanas, da Carei, que é a Carina. Ela botou um pseudônimo Careis, que ficou muito bonito. E esse, as Ninféias, isso daí foi a 9 mãos. Nós pegamos uma tela e começamos a produzir qual seria o nome da exposição. E aí é fluorescência. Então, deu essas ninféias, cada um botava uma cor e mexia. Ficou bonito, né? 9 mãos nisso aí, que foi... O nosso grupo chama Girassóis de Maria. Né? Inclusive, a gente teve essa ideia de trazer hoje esses quadros, sabe por quê? Porque no comentário que tinha no nosso vídeo anterior, que a gente faz a aula e passa o vídeo anterior da aula,
O que acontece? Tinha um comentário do pessoal do YouTube, disse assim, olha, vocês estão falando dos quadros, dá para a gente da internet também ver, como é que a gente poderia fazer para ver os quadros? Aí eu conversei com a Leila e falei assim, por que não a gente leva num dia da aula os quadros, né? Para a gente apresentar para o pessoal da internet, que também está interessado e que poderia adquirir. Então, vocês da internet, pega aí um dinheirinho antecipado, 13º, e pode comprar os quadros. Vem correndo que está acabando. Pega aí Vem correndo adquirir os quadros. É isso aí. Aqui no Seja Barra, e é pagar na secretaria e pegar os quadros que já estão expostos aí. Então, o caminho é esse, é muito simples, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos estudar agora, né? Vai lá, Priscila. Não, começa você, vai falar primeiro. Informações sobre essa aula. Hoje é dia 18 de outubro, hashtag 36, o estudo na codificação, do livro Consciência e Mediunidade, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, e o livro dos Espíritos, Allan Kardec. Tem alguma coisa errada? Não, né? Está certo, né? Razões para se estudar a doutrina espírita. Por que razão nós devemos estudar a doutrina espírita? Não adianta vir na casa espírita só. A gente precisa estudar, porque é um ensinamento de muita profundidade, gente. É preciso estudar para a gente compreender melhor. Pensa que é fácil a gente entender que nós vamos sair daqui, para onde que a gente vai? Ninguém tem curiosidade disso, né? No livro Céu e Inferno tem o Código Penal da Vida Futura. Eu acho a coisa mais linda aquele Código Penal da Vida Futura. Vocês já leram? Pois é, impressionante. Quando você lê na lei brasileira, qual é o Código Penal brasileiro? São 120, parece, artigos, né? O Código Penal da Vida Futura são 33 artigos. E aí você vai olhando um por um para a gente saber como é que vai ser lá do outro lado. Os espíritos dão essa dica, tem Código Penal, tá? Você faz isso, tem aquilo, bababá, bababá. Não vou antecipar, não, dar um spoiler, né? Vocês têm que ir lá procurar o Código Penal da Vida Futura. Na introdução em O Livro dos Espíritos, o codificador apresenta uma série de justificativas para se estudar o Espiritismo. Vejamos o item 3, precisamente no 10º parágrafo, que trata dos contraditores da doutrina para os fatos novos, novas leis. Ora, para se conhecer essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto da observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Não há como assimilar tal monumento de conhecimento com leituras breves e uma postura não ativa. Então, o que a gente vê na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai dando razões pelas quais a gente deve estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita, nos seus princípios básicos, é a certeza na existência de Deus, né? Causa primeira de todas as coisas, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e, por último, a comunicabilidade. Esses são os 5 princípios que a gente tem que compreender. E aí Allan Kardec discorre sobre isso. É impossível você saber com profundidade sobre tudo isso. Parece que é pouca coisa, mas não é. É o fundamento da nossa vida. Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para onde a gente vai? Como é que a gente vai? Como que a gente desenvolve a mediunidade? É porque o Espiritismo, por isso que ele diz aqui, para fatos novos, novas leis. Então, embora o fundamento espírita já aconteça desde que o mundo é mundo, né? A mediunidade, desde que o homem apareceu na Terra,
quando entrou na condição hominal, ele se comunica com a sua dimensão espiritual. Nós somos seres interexistentes, mas a doutrina espírita veio organizar esse conhecimento no nosso pensamento. Eles vieram, os espíritos vieram como numa invasão organizada, como diz Conan Doyle. Conan Doyle é que criou o Sherlock Holmes. Vocês gostam do personagem Sherlock Holmes? Como é que é? Meu caro Watson, né? Elementar. Elementar, meu caro. Elementar, meu caro Watson. Então, Sherlock Holmes, ele o Conan Doyle, esse escritor inglês, ele criou esse personagem que notabilizou ele. Mas ele escreveu um livro, História do Espiritismo, ele se tornou espírita. E esse livro tem aí, a Federação publicou, História do Espiritismo, onde ele diz que no século XIX o mundo sofreu uma invasão organizada de espíritos. Então, em toda parte do mundo, os espíritos se manifestavam. Foi aquele primeiro movimento da revelação, da codificação, que a mediunidade precisava deixar de ser bruxaria, precisava de deixar de ser perseguida. A pessoa que sentia num grau qualquer a presença dos espíritos, ela não podia falar. Porque se ela falasse, como é o caso de Joana d'Arc, como é que Joana d'Arc morreu? Na fogueira. Virou Santa Joana d'Arc. Porque ela falou, eu ouço vozes. E as vozes me dizem isso, isso, aquilo a respeito da libertação dos franceses. E ela vestiu de homem e foi batalhar para defender as ideias que as vozes lhe traziam. E a igreja se incomodou com aquilo e ela foi queimada viva. E mesmo sendo queimada, ela disse, as vozes existem. Então, essa revelação, revelar quer dizer tirar o véu. Então, esses espíritos vieram tirar a venda dos nossos olhos e relembrar que Jesus já havia nos ensinado tudo isso. E a gente, no meio do caminho, a gente se equivocou. Então é isso, não há como assimilar tal monumento de conhecimento com leituras breves. Não dá. A gente tem que ler e tem que meditar. Como diz Allan Kardec, antes de morrer, ele deixou escrito, como é que chama? Eu esqueci o nome, que está no Obras Póstumas, em que ele, no primeiro capítulo, ele dá a orientação de como a gente estudar a doutrina espírita. Ele deixou isso escrito em 1868, Kardec escreveu, eu esqueci o nome, como é que chama isso? Metodologia. Não, não é a metodologia, é o... Hã? Não, também não é cronograma. Mas, enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. É porque eu não tinha programado falar isso, não estudei previamente, né? Mas ele escreveu, no primeiro capítulo dessa orientação que ele deixou, ele escreveu, se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, é entender e compreender. Ou seja, no estudo, numa rápida olhada, você pode até entender o que o texto está dizendo, mas compreender é você dizer, como é que eu vou aplicar isso aqui que eu estudei? Qual é a aplicação disso? Na verdade, para que serve eu saber isto? Então, é entender e compreender. É o primeiro artigo dele que está em Obras Póstumas. Depois vou me lembrar como é que ele chamou isso, mas é uma orientação para os seus seguidores na hora de estudar a doutrina dos espíritos. Então, vamos lá, Preci. Aqui a gente colocou o seguinte, a gente botou aqui 3 condições fundamentais. O estudo da doutrina
só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. É necessário imprimir aos estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Segundo Kardec, traz um conselho redigido à moda dos axiomas. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Aqui coloquei as obras, né, que fazem parte, e a data de cada um desses livros que foram feitos por Kardec através da espiritualidade, que é o Pentateuco, né? Então, nós temos aqui as obras iniciais. Quando ele fala que nós precisamos ser perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado, é a continuidade do pensamento do que a Leila estava falando aqui agora, nesse momento. Na verdade, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente tem que começar do começo. É que nem criança alfabetizada, né? Sendo alfabetizada. Você não dá para uma criança um texto se ela não sabe, ela não conhece as vogais, se ela não conhece, né, as consoantes. Então, você tem que alfabetizar aquela criança para ela formar palavras, para depois ela formar frases, para depois ela ler um texto seguindo algum tempo, né? Porque ela no primeiro ano não vai conseguir nem formar uma frase, no segundo ano ela forma uma frase, e lá para o terceiro, quarto ano talvez ela consiga formar um texto. Aí depois ela vai fazer o quê? Uma redação. E a redação é de acordo com o conhecimento dela, daquilo que ela conseguiu já adquirir como conhecimento. E é assim que nós, seres humanos, somos alfabetizados. Então, nós temos o quê? Um tempo para maturar as ideias e absorver aquele conhecimento. A mesma coisa acontece, que é uma comparação que eu estou fazendo aqui, com a doutrina. A gente não chega e pega todos esses conhecimentos trazidos pelo Kardec e vai ler isso de cabo a rabo e achar que fechou as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos e agora eu já entendi um pouco de espiritismo. É uma leitura perseverante por homens sérios, ou seja, pessoas que estejam imbuídas da vontade sincera de absorver o conhecimento. Então, as 1019 perguntas, elas talvez sejam conhecidas e compreendidas por você ao longo da sua vida. É muito fácil a gente ver, às vezes, palestrantes, pessoas que estão na oratória, em casas espíritas, citar a pergunta tal. E tem um palestrante aqui, que eu acho ele muito interessante, eu morro de rir com ele, que é o Márlio, que ele fala assim, olha, Jesus, no Livro dos Espíritos, diz assim, eu não sei qual é a pergunta, vocês leiam da número 1 a 1019, que vocês vão achar lá. Ele não fica preocupado em saber qual é a pergunta, qual é o número da pergunta. Ele mostra para você que isso não é relevante. O conhecimento, o cerne da questão é justamente o quê? O aprendizado, o conhecimento. Ficar citando qual é o número da questão, aonde está, não sei o quê, é importante, mas não é relevante. Você compreendeu, você pegou o conteúdo daquilo, é isso que ele quer dizer. E isso é ao longo de um tempo, como eu dei agora como exemplo, a alfabetização do ser humano. Então, você vai aplicando aquilo com o passar do tempo, você vai construindo o conhecimento. Por isso que é importante vocês fazerem curso. E o primeiro curso que vocês devem fazer, pelo menos o pessoal que está nos assistindo na internet, não é obras mais elaboradas, mas começar do básico, começar do Livro dos Espíritos, fazer o Evangelho, depois parte para outros livros e vai adquirindo conhecimento nas obras básicas. Quando você adquire o conhecimento nas obras básicas, você já tem condições de navegar, digamos assim, né, que a Leila gosta de surfar, em obras mais elaboradas, que talvez tenham um cunho mais psicológico, que tenham condições de fazer um Leon Denis, né? Alguns autores mais profundos, não que Kardec não seja profundo, mas Kardec traz o beabá, o basicão, né? E ele também se aprofunda. Mas se você não tiver aquele alicerce bem construído, você vai estar sempre patinando, porque você vai estar sempre com dúvidas. E Kardec te traz essa segurança. Ele te traz o quê? O alicerce, o conhecimento básico para que você
possa fazer os links com outros conhecimentos que você vem adquirindo futuramente. Aí você pode ir para outras obras, quer dizer, poder ir para outras obras, você pode a qualquer hora. Mas se você está querendo fazer um conhecimento sério com continuidade, que é o que traz aqui o Manuel Filomeno de Miranda, é necessário que você faça esse passo a passo. Porque se você pular etapas, você vai chegar em algum ponto e vai ficar com dúvidas. Até vou voltar aqui, sabe, para esse que eu lembrei dessa... Não, é o contrário. É para cá, né? É aqui que ele fala para os fatos novos, novas leis. O fato novo, né, o fenômeno mediúnico, é um fato antigo, mas o Espiritismo trouxe uma metodologia para realizar essa comunicação com segurança, para a gente não se equivocar, não se deixar conduzir por espíritos de má fé. E quando Kardec fala espírita, foi um termo novo que ele criou, porque não existia essa palavra antes de Allan Kardec. O espírita é um termo que ele criou para falar daqueles que estudam a doutrina dos espíritos. Que tem pessoas que dizem assim, eu sou espiritualista. Espiritualista não é espírita, embora toda espírita seja espiritualista. Tá bom? Então, é uma palavra que é usada, foi criada, esse termo foi criado por Allan Kardec. A reencarnação sempre existiu, só que eles chamavam de ressurreição. Quando você lê no Evangelho ressurreição, é a reencarnação. As pessoas acreditavam na reencarnação e foi trocado para ressurreição. Mas a palavra reencarnação não existia antigamente. Então, as pessoas, os detratores do espiritismo, eles combatem muitas vezes o espiritismo dizendo assim, reencarnação não existe no Evangelho, né? Que essa palavra foi um termo novo criado por Allan Kardec, pelos espíritos da codificação, porque a ressurreição foi mal compreendida. Por mais de 1.500 anos, nós ficamos imaginando que ressurreição era você ressurgir, todo o seu corpo daquela época ou de qualquer época, iria se reconstituir novamente e ressurgir. E a gente sabe que não tem. A ressurreição dos átomos acontece no cotidiano, porque o nosso corpo físico morre enterrado, os átomos vão produzir novos corpos. Essa é a verdadeira ressurreição da carne. O nada se perde, tudo se transforma. Vocês estão entendendo? Então, eu voltei só para lembrar isso, porque as pessoas dizem assim, mas reencarnação no Evangelho de Jesus não existe essa palavra reencarnação. Mas a gente sabe que quando Jesus falou sobre Elias, que Elias haveria de vir antes da chegada do Messias, Jesus respondeu, na verdade, Elias já veio, e vocês não os reconheceram. E aí os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Né? João Batista seria a reencarnação, o retorno de Elias. Mas não existe realmente a palavra reencarnação no Evangelho de Jesus, que essa palavra foi cunhada para que a gente entendesse que reencarnação é diferente de ressurreição. Tá bom? O entendimento é diferente. Vamos lá. Metodologia indicada por Kardec. O ser humano está acostumado à aprendizagem por memorização, por repetição, através da apresentação de fatos narrados. Somos, a partir do trabalho de Kardec, convocados a enveredar pela atividade do estudo. E aqui entendemos que não só o silêncio exterior é condição fundamental para essa tarefa. O silêncio interior, a quietude mental, a serenidade das emoções
são fundamentais para que possa haver concentração e o estudo resulte em aprendizagem. Segundo Kardec, o estudo contribuiria para que os homens deixassem de ser crédulos ou opositores sistemáticos. Então, meus irmãos, o silêncio interior é quando a gente foca no que a gente quer, né? Não adianta você estar lendo um livro aqui e estar pensando, meu Deus, tem que tirar a roupa lá da máquina de lavar. Nossa Senhora, eu tenho que sair, tenho que fazer compra. Se você não tem uma quietude mental, você não vai compreender o estudo. E isso é um treinamento. Eu me lembro a minha mãe naquela época, ela não teve oportunidade na escola, ela só fez o curso primário. Então eu falava, mãe, lê o livro. Ela falava assim, minha filha, eu leio a primeira página, quando eu vou para a segunda, eu já esqueci a primeira. Eu falei, mas isso é um treinamento. Se nós não fizermos um treinamento, a gente não vai conseguir ler um livro. Tem gente que pergunta assim, Leila, quanto tempo você gasta para ler um livro? Fala, depende do meu horário, da minha disponibilidade. Porque você pega, por exemplo, um livro Paulo Estevam, que é assim grossinho, mas ele é tão empolgante que não dá vontade de você parar de ler. Aí você começa a ler, ai meu Deus, tem que interromper, ai meu Deus, aí você põe lá. Mas a vontade que você tem é de ficar lendo. E eu acho que também é interessante. Quando você está lendo um livro com vontade, efetivamente, de construir um conhecimento, não é importante apenas ler o livro em sequência, né? Vira uma página, vira outra. É retornar. Porque, às vezes, muitas das informações que estão ali naquele livro te deixam surpresas. Às vezes você não conhecia aquele conteúdo, para você é uma novidade, é um conhecimento novo. Então, a gente lê por ler, não tem sentido, não tem significado. É retornar. Às vezes, uma leitura, ela faz com que você se mobilize em parar naquele ponto e buscar outro livro que tenha referência com aquilo, que possa acrescentar aquilo que você está lendo e que você não conhece. Esse é um movimento de estudo, efetivamente. Às vezes, um livro te chama a outro livro. Às vezes, um conhecimento que você... Mas isso aqui... Aí ele cita, por exemplo, entre parênteses, no rodapé, a leitura que tem vínculo com aquele conhecimento. Aí, se você for uma pessoa que efetivamente esteja interessada em adquirir aquele conhecimento, você busca na internet, ou você busca na sua biblioteca pessoal, ou em outro lugar, aquele livro para ler aquele capítulo, para poder fazer o link com aquilo que você está estudando. Isso é o verdadeiro estudo. Então, meus irmãos, lembrando aqui também que é um fato importantíssimo que a gente está falando, às vezes, para as pessoas que têm o desejo de conhecer a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Isso eu acho muito interessante da gente falar. Cada parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte das causas primeiras, Kardec desenvolve no livro A Gênese. Vamos voltar ali rapidinho para a gente ver. Voltar para cá. Aí, ó, o livro dos Espíritos, primeiro ali, o Livro dos Espíritos. Ele tem 1019 perguntas, mas ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, ele desenvolve no livro A Gênese. É sequencial. É sequencial. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita, ele desenvolve no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são os ensinamentos morais, ele desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, para onde nós vamos, ele desenvolve no livro O Céu e o Inferno. E depois, Obras Póstumas, é um livro que ele coloca depois todas as considerações que ele faz a respeito desse trabalho hercúleo. É tão linda a doutrina dos espíritos, mas se você não vai com esse espírito de pesquisador, se você não vai com esse amor pelas coisas novas, porque é totalmente novo, cada questão do Livro dos Espíritos, tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu sou simplesmente apaixonada com ela, por isso que eu sei de cor.
é a 580. Porque os espíritos falam assim, Allan Kardec, do átomo ao arcanjo, o ser humano escreve a sua evolução porque o arcanjo um dia foi átomo. Então, ele fala, ele desenvolve essa questão naqueles reinos da evolução humana. É lindo. Tem outra pergunta do Livro dos Espíritos, que eu sei de cor, é a 459, quem lembra? Qual é essa? Influencia os espíritos nos nossos pensamentos e atos. Muito mais. Olha que pergunta, né? De ordinário, são eles que vos dirigem. Tem cada questão tão inquietante, tão linda da gente ler. A 919, todo mundo sabe de cor, qual é? Recomendação de Santo Agostinho. Isso é palestra. Então, assim, é tão lindo o Livro dos Espíritos, aí você vai lendo o Livro dos Espíritos, abre ao acaso, vê uma pergunta, pensa nela, abre outro acaso, pensa naquela pergunta. Mas se você vai fazer um estudo sequencial, depois do Livro dos Espíritos, vem o livro, pode ser a Gênese, é porque a Gênese a gente não bota para ler em segundo lugar, embora seja a primeira parte do Livro dos Espíritos, porque a Gênese é muito científica. Então, é preferível ler a Gênese no final, quando você já tem mais maturidade para entender o que é Deus, energia, matéria, todo aquele estudo mais científico. Então, vamos para lá agora. Não, é o outro. Né? É o outro, esse aqui, né? É, isso aí. Vai lá. Bom, a mediunidade do senso, a maturidade do senso moral. Kardec afirma que inteligência privilegiada não era pré-requisito para a compreensão do espiritismo. Prestem atenção. Kardec afirma que inteligência privilegiada, não só aquele que é intelectualizado, né, que sabe de tudo, tem o pré-requisito básico para compreender o espiritismo. Não. Há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. O que estava ali vinculado aí? A evolução moral do espírito, né? Porque, às vezes, os homens muito intelectualizados não compreendem porque ainda são espíritos ainda em evolução, que não têm a maturidade. Não é a idade, o que ele está querendo dizer aqui, que determina o conhecimento, a capacidade de aprender o conhecimento. Às vezes você vê jovens que têm uma capacidade de aprender e de passar, por exemplo, aquele menino que é palestrante. Não, aquele que é de Mineiro. Arthur Valadares. Aquele menino meu Deus, aquilo é um estrondo, né? Aquele fala com uma fluidez, com uma capacidade, um discernimento, uma maturidade moral, uma fluência verbal tão grande que você parece que está diante de um homem de 70, 80 anos que vivenciou aí uma vida plena, mas ele tem essa capacidade. Como? É a capacidade moral dele, ele já conquistou isso, às vezes em muitas outras encarnações, ele já veio com essa bagagem pronta. Então, a apreensão desse conhecimento não está ligado, não está determinado pela idade cronológica, ela está ligada à evolução moral do ser, né? Victor Hugo, né? Mas esse menino, eu sou apaixonada por ele. Eu acho que ele fala maravilhosamente. É necessário olhos que observem enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade e que pode se chamar maturidade e senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Caiu? Voltou? Não, mas não voltou para o que eu queria. Maturidade moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado.
Muitas vezes você vê isso em pessoas, como eu citei aqui o exemplo de espíritos ainda jovens, né, cronologicamente, mas mais maduros espiritualmente, mais amadurecidos, que é o que ele fala aqui, e não está ligado ao conhecimento, à cultura, ao intelecto. Quantas pessoas simples, quase que semi-analfabetas, têm uma moralidade, uma capacidade de doação de amor, que muitas das vezes nos surpreendem, que são capazes de ter uma voz firme, um conhecimento da doutrina, que são capazes de transmitir tranquilidade, afetividade, consolo àquele que precisa, enquanto que muitas das vezes alguém mais intelectualizado, com uma condição, enfim, de todas as condições possíveis e imagináveis mais favoráveis, não tem os mesmos predicados, não tem os mesmos pré-requisitos. Então, a moralidade, evolução espiritual, não está ligada ao intelecto, não está ligada à condição financeira, nada disso. Isso aí está fazendo completamente fora do contexto. E aqui a gente botou, quer dizer, eu me chamou a atenção que eu vi isso aqui, a nossa sensibilidade, né, o nosso senso moral. Quando ele já está mais evoluído, a porta que você vai escolher é amarela ou é azul? Amarela é o dia de cura. Quando a gente ainda se apega aqui à ideia que vai resolver o problema indo lá no centro do dia de cura, mas não construir dentro de si uma compreensão maior do que é a doutrina, a compreensão do livro dos Espíritos, todas essas obras básicas, não tem conhecimento nenhum, mas quer a cura, quer o efeito físico, quer receber apenas o privilégio de ser atendido na sua necessidade. Claro que nós todos precisamos, nós estamos aqui, né, sempre necessitados, somos seres necessitados, estamos encarnados num plano de provas e expiações, necessitamos de tudo. Mas quando você bota a porta da cura, olha a fila, olha o tamanho da fila. Nós ainda estamos, o ser humano ainda está nesse plano. Olha, a fila é enorme, né, não? Porque vai pelo quê? Pelo que interessa, pelo que convém, pelo aquilo que vai atender a minha necessidade. Mas aí tem o dia do Evangelho, o dia do estudo do Evangelho. Olha só, 3 gatos pingados. Tem lá ninguém. Agora, para estudar, não vai ninguém. Vem um pouquinho a gente. Mas para fazer o dia da cura, a necessidade do despertamento para buscar a compreensão do Espiritismo. Quando você compreende, você internaliza o conhecimento, você abre dentro do seu psiquismo, você abre campo para que essa cura venha. Não precisa ficar tão apreensivo, achando que só indo lá você vai receber o mérito, você vai receber a ajuda. Você já está se ligando, conforme você vai construindo o seu conhecimento, você vai se ligando aos espíritos benfeitores, à espiritualidade do bem. Quando você estuda, você está se aproximando deles, eles estão se aproximando de você também. Você está convidando eles a fazer parte do seu dia a dia. Enquanto você está ali estudando, eles estão te acompanhando. Quando você faz o Evangelho do Lar, eles estão ali te acompanhando. Quando você está fazendo uma leitura edificante, eles estão ali do seu lado. Você está aproximando. Quando é que a gente diz assim, está com algum problema? Lê o Evangelho. Por que a gente fala, vai ler o Evangelho? Porque quando você lê o Evangelho, você se conecta com aquilo que está sendo citado ali, e a sua cabeça, o seu pensamento, a sua atenção se volta para o quê? Para o bem, para a energia boa. E o bem atrai o bem. E aquele que não está no bem se afasta. Então, quando você está numa casa estudando, você está atraindo o bem para perto de si. Então, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo agora, nesse momento, pela internet, estão procurando o quê? Aproximação de espíritos benfeitores, da espiritualidade amiga. Então, vocês estão fazendo o quê? O caminho da cura. Porque nós, enquanto estamos aqui está cheio de espíritos, e eles veem as nossas necessidades. E mesmo nos estudos, não precisa necessariamente ser no passe. Isso é dito muitas vezes pela Iraci na mesa mediúnica. Mesmo que muitas vezes a gente esteja aqui assistindo uma palestra ou até um curso, a espiritualidade amiga está aqui à nossa volta. E eles atuam no nosso perispírito e veem as nossas necessidades, e naquele momento eles atuam. A gente está aqui por quê? Mas você, para receber esse benefício, e ela é muito clara nisso, você tem que estar conectado com aquilo que o palestrante está falando,
ou conectado com aquilo que o instrutor do curso está falando, porque você está fazendo o quê? A ligação fluídica. Se você está apenas sentado, você não vai estar recebendo nada. Mas se você está sentado e está se conectando, eu não gosto muito daquele palestrante. Não importa se você gosta muito dele. Você tem que prestar atenção no conteúdo daquilo que ele está trazendo. Essa é uma informação importante. Essa informação muda a cabeça da gente. É isso mesmo, meus irmãos. Vamos lá. A mensagem de Joana sobre o estudo. O estudo é necessário em qualquer mistério, impostergável para o aprimoramento humano, valioso para a maior integração do indivíduo nos objetivos a que se vincula, indispensável para a iluminação interior. E todo ministério de enobrecimento, o estudo tem regime de urgência, como diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Ninguém pode vincular-se em definitivo ao ministério redentor sem conhecer as razões preponderantes da existência espiritual. Evidente que, antes de qualquer realização, programas e projetos devam constituir bases experimentais. Então, o que a Joana está nos lembrando é que o estudo nos beneficia de todas as maneiras, mesmo que não sejam os estudos com o objetivo de conhecer a doutrina espírita. Qualquer estudo que você adquire, você abre o seu potencial mental, você amplia o seu potencial de pensamento, você se expande, a sua consciência se expande. Então, estudar é um caminho muito sólido para a gente se transformar. Porque o conhecimento que não transforma não foi conhecimento. Para que a gente se transforme, a gente precisa conhecer, abrir a nossa mente para informações diferentes. Quanto mais conteúdo a gente vai adquirindo, mais condições de pensar nós vamos adquirindo, né? Hein? E de praticar também. Então, o que a Preci falou anteriormente é muito importante, que o movimento dentro de uma casa espírita, esse local aqui, por exemplo, a gente vem com a nossa família espiritual, vinculada à nossa família espiritual, ao nosso nível de entendimento. Cada um de nós é um condomínio espiritual, digamos assim, porque nós pertencemos a um grupo de pensamentos semelhantes. E nós temos aqueles outros espíritos que já nos seguem mesmo, porque muitas vezes são os nossos obsessores, aqueles que nós prejudicamos no passado, que nos reencontram. Quando a gente entra na casa espírita, a gente traz toda essa família espiritual para ser tratada. E aqui, à medida que a gente vai dando condições ao nosso pensamento, de ampliar a nossa forma de pensar, nós vamos ajudando a toda essa família espiritual que caminha conosco. Então, nós vamos ajudando os nossos irmãos inferiores, até mesmo os elementais que vivem dentro do nosso corpo. Isso aí já é uma outra conversa de Camille Flammarion, né? Mas nós temos seres vivos dentro de nós. Até mesmo esses seres vivos em evolução, que constituem o nosso corpo físico, estão evoluindo também. Então, os espíritos são muito generosos quando dizem a respeito de cada um de nós. Eles dizem assim: o ser humano, o homem, não é mau. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz, herdeiros de todo o universo, mas nós somos ignorantes. Ignorante no sentido de ignorar. Então, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente não consegue ver, não consegue sentir. Eu me lembro quando eu fui ler aquele livro, que nem é espírita, chama O Tal da Física, de Fritjof Capra, em que ele conta na introdução que ele estava numa praia e, de repente, o seu olhar começou a perceber os fótons, né, que são
os átomos do Sol, os fótons, a menor partícula da luz, ele começou a perceber as partículas penetrando no seu corpo. Por que que ele conseguiu ver? Porque ele sabe da existência. A gente que não sabe da existência, então depois que eu li isso aí, toda vez que eu vou na praia, e eu convido vocês a fazerem também, começa a perceber o sol batendo na sua pele e vê se consegue ver as partículas de luz que vêm penetrando no seu organismo. Hein? Os neutrinos aí, ainda tem cientista aqui com a gente nos escrevendo. Os neutrinos. Né? Então, meus irmãos, quando a gente não sabe, a gente não tem nem condição de perceber. Como eu acredito em espírito, e desde criança eu acredito em espírito, então, para mim, é mais fácil sentir e ver o espírito do que para aquele que não acredita. Porque se ele não acredita, ele não abre a sua mente para essa percepção. Olha que coisa mais bonita, né? Você fica sem a sensibilidade trabalhada. Porque, na verdade, que quando a gente estuda, a gente não só intelectualiza, a gente não só constrói um conhecimento, né, intelectualizado. A gente abre a nossa mente, uma percepção da gente se amplia, até porque isso faz parte do nosso processo de evolução. Então, essa percepção mais apurada, ela traz para a gente o quê? A informação daquilo que nos acontece. Às vezes, por exemplo, a gente se torna mais suscetível a alguns acontecimentos que estão por vir, a gente já tem uma percepção mais apurada, a gente se torna mais intuitivo, desenvolve a intuição, a percepção. Tem pessoas que não sentem nada, não percebem nada, não intuem nada, porque são embotados, né? Eles não buscam se aprimorar. Enquanto que, quando você busca esse aprimoramento, você não ganha só, você não constrói só o seu conhecimento intelectual. Você abre um campo muito maior. Você faz um canal ao direto de ligação com o plano espiritual. E aquelas intuições, sabe aquele negócio que você diz assim, estou na rua, vou por aqui ou vou por ali? Aí, se você já está mais evoluído, mais intuitivo, com essa evolução mais desenvolvida, às vezes alguma coisa que poderia acontecer sendo pela esquerda, o teu plano espiritual diz assim para você, vai para a direita, vai para a direita. E você, sem saber por quê, vai para a direita. E por que eu vim para a direita mesmo, hein? Aí você não sabe por quê, mas, na verdade, você já está mais apto para perceber, para sentir essas intuições, entendeu? Temos que ir por causa do horário. Caráter da revelação espírita. Vai. Vamos correr? Vamos correr, que já está na hora. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Isso aqui é importantíssimo, né? O que Kardec falou, né? Desde que vem um fato novo na ciência, tudo pode mudar, né? Por quê? O espiritismo é uma construção que acompanha a evolução do homem, a capacidade do homem se informar, se desenvolver, né, elaborar o seu conhecimento. O espiritismo acompanha esse nosso conhecimento. Há algum tempo atrás, a gente não ia na Lua, agora nós já estamos querendo ir a Marte. Entendeu? Então, o homem se desenvolve, ele vai construindo conhecimento. Então, o espiritismo está atrelado ao conhecimento. No espiritismo, sem a ciência, o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação, né, dos efeitos físicos, como eles acontecem, falando sobre a matéria, sobre a energia. O espiritismo se baseia na física, se baseia na química. Então, todo esse conhecimento que o homem fez ao longo do tempo, o espiritismo usa desse conhecimento para trazer ao homem as informações que ele precisa. E tudo isso é dado em conta-gotas, é aquilo, né, homeopaticamente. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo entender e vai conseguindo armazenar informação. Então, as coisas que nós hoje sabemos, há 100 anos atrás, não era do nosso conhecimento. Hoje, não. Imagina se Kardec nascesse hoje, né? Com celular, com tudo, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder a espiritualidade. Claro, se a gente não tivesse conhecimento da matéria, da física, da química, né,
a gente não teria como conhecer determinadas coisas que ocorrem na espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Nós somos mais, né, suscetíveis às coisas do mundo físico, né, para depois ser suscetíveis às coisas do mundo espiritual. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo surge antes do tempo. Vamos lá. Eles estão fazendo sinal ali para a gente Conclusão. terminar. Outro não foi o título exigido por Jesus, senão o de mestre, fazendo-nos discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. Da mesma forma, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo à humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar e refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa real libertação. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, aos nossos mentores amigos, que tanto nos inspiram, nos advertem, nos intuindo a respeito das escolhas que precisamos fazer nesta existência redentora da vida de cada um de nós. Jesus, querido amigo, muito obrigada, Senhor, por você ter vindo à Terra, por estar entre nós até hoje, conforme prometeu. Estarei com vocês até o final dos tempos. Muito obrigado, Jesus, por suas irradiações. Muito obrigado pela sua equipe, o seu colegiado, que estão atentos às nossas escolhas, e a misericórdia, a compaixão que vem do seu amor tão grandioso pela humanidade, possa nos envolver a todos nesse instante, Senhor. Envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, também os nossos irmãos que nos assistem pela internet. Te pedimos, Mestre, por toda a terra, permita que esses focos de desavença, de guerras, esses momentos tão tristes que os nossos irmãos têm enfrentado em cada parte desse globo, possa servir, Senhor, para que nós evoluamos, para que nós construamos o mais rapidamente possível esse mundo de regeneração na supremacia do bem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, uma boa semana para todos e até quarta-feira, se Deus quiser.